dar sequência à unidade 2 da disciplina de experimentação florestal. Antes disso eu vou fazer alguns lembretes, tá? Como as atividades vão ser de forma assíncrona, o calendário não vai ser alterado e a gente vai seguir rigorosamente o guia de estudo que foi determinado e aprovado pelo colegiado de curso. Então a gente vai começar aí na unidade 2, que é hipótese estatística e testes de hipótese. A partir de agora eu vou deixar meu e-mail também aqui na tela de cada apresentação, fica mais fácil para quem quiser mandar e-mail, mas são os mesmos canais, Ava, Instagram, vocês podem fazer as perguntas por lá e assim que eu tiver oportunidade eu respondo. Assim também como vocês podem fazer essas perguntas para as monitoras. Tá? Então, nesse capítulo aí de hipótese estatística e testes de hipótese, a gente vai começar já a fazer alguns procedimentos de cálculo, entender o que é uma hipótese, que a gente deu uma pequena iniciada lá no capítulo 1, e ver alguns testes de hipótese. A partir de agora eu vou fazer um sequencial diferente. As aulas vão ser gravadas em partes, para ficar mais fácil o conteúdo para vocês e não ficar um vídeo muito grande. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é uma pequena introdução aqui do que é inferência. Quando vocês viram lá em bioestatística, a gente aprendeu basicamente a fazer média, moda, variância, desvio padrão, mas a gente não aprendeu de forma clara a inferir sobre um resultado, a inferir sobre um experimento, a comparar vários experimentos. Então, a inferência estatística, que é o que a gente vai estudar nessa disciplina aqui, ela preocupa-se em determinar se há existência de alguma significância estatística acoplada ao resultado de uma pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa baseada em toda a metodologia científica que a gente viu lá no capítulo 1, e a partir daí a gente vai tomar ou não uma decisão. E essa decisão ou não, ela parte de uma hipótese, que é como a gente vai ver o procedimento nessa aula. A inferência estatística, ela basicamente vai se complementar no seguinte: você vai identificar a população para a qual a inferência se aplica, tá? Ou seja, sobre o estudo, sobre o procedimento que você vai fazer, e a confiabilidade, ou seja, o nível de significância que você vai admitir. Então, a partir de agora, todos os cálculos que a gente fizer, a gente vai utilizar amostras, na maioria das vezes a gente vai utilizar a população, mas na maioria das vezes a gente vai utilizar amostras para inferir sobre a população através de um nível de significância. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenha a floresta amazônica. Eu não consigo, de forma rápida e com pouco recurso, mensurar todas as árvores da floresta amazônica. Mas se eu considerar a floresta amazônica, ela é muito grande. Então eu posso considerar ela uma população. A partir dessa população, eu vou coletar algumas amostras, vou realizar cálculos e a partir desses cálculos eu vou inferir se aquilo que eu estou verificando é ou não verdadeiro. Mas a partir da amostra que eu fizer, eu vou inferir aquele resultado para toda a população e não só para a minha amostra. Então, diferente um pouco da estatística descritiva, que é o que a gente mais viu lá na disciplina de estatística básica, de bioestatística, aqui não. O resultado que a gente disser, a gente vai inferir aquilo, ou seja, aquele resultado vai ser verdadeiro para toda a população. Diferente lá da estatística descritiva, que a gente tinha a média daquela amostra, o desvio daquela amostra, a variância daquela amostra. Então, aqui, como eu já expliquei lá na unidade 1, a gente vai utilizar amostras e vai inferir para toda a população. Como essas amostras vão ser feitas? Aí depende, vocês vão ter, como eu já disse, uma disciplina para isso, que é a disciplina de inventário. Mas elas vão se basear em técnicas de amostragem, e aí você vai colocar as unidades de amostra nessa população
para que você consiga ter o resultado. Tudo isso admitindo um nível de erro, que é a sua confiabilidade. Ou seja, se eu admitir 5% de erro, eu tenho 95% de confiança. Sempre é o contrário. Se você fala em erro, o contrário é a confiança. A inferência, então, tem como objetivo principal obter informações da população a partir de amostras retiradas dessa, num processo de amostragem adequado. Então, é o que eu já expliquei lá e repito no capítulo 1. Você tem uma amostragem adequada e a partir dessa amostra adequada feita nesse processo de amostragem, você vai ter resultados e esses resultados valerão para a população inteira. Por isso, tem que ser feito seguindo várias regras que a gente vai ver no decorrer do curso. Como já foi falado lá em bioestatística, a gente tem medidas para a população e medidas para a amostra. As medidas para a população, elas sempre vão ser da seguinte forma. Elas sempre vão ser números, letras romanas, para demonstrar o que é média, o que é variância e o que é desvio padrão. Diferente de quando a gente avalia o que é amostra, que a gente vai utilizar o alfabeto comumente utilizado. Então, a gente tem Mi para média, sigma para variância, sigma 2 para variância, sigma para desvio padrão. A gente tem Mi média, variância e o S para o desvio padrão. Essas primeiras representam os parâmetros de uma população e o segundo representam as estimativas da amostra. Então, para que isso é importante? Porque como a gente vai inferir para a população, na hipótese a gente sempre vai usar os símbolos populacionais, porque a hipótese representa a população, porém, na maioria das vezes a gente vai fazer o cálculo usando os símbolos amostrais, já que a gente vai calcular a partir de amostras. Então, é bem importante que fique bem diferenciados. Essa estimativa da amostra, a gente também pode chamar de estatísticas. Tá? Então, você pode usar aí os dois termos, tanto estimativas da amostra como estatísticas. Tá? Estatísticas você não usa para a população. Se você se referir à população, são parâmetros da população sempre. Tá? Então, tomem cuidado com isso. O que é um teste de hipótese? Como eu disse lá no método científico, no unidade 1 da disciplina, é a hipótese que você vai basear para fazer o seu trabalho. Você vai ter uma hipótese. E a partir dessa hipótese, você vai criar uma estatística adequada. E a partir dessa estatística adequada, você vai inferir sobre o seu resultado. Tá? Então, a hipótese é o caminho inicial. É da onde você se baseou para criar aquele experimento, para criar aquele resultado que você fez. Ou seja, eu quero testar um novo tipo de adubo. Beleza, vou fazer um novo, vou comparar com os velhos e vou ter uma hipótese. A minha hipótese é verificar se esse adubo novo oferece uma produção maior para a cultura. Isso é uma hipótese. Então, a hipótese nada mais é do que uma tomada de decisão acerca da população. Então, vocês podem reparar que sempre a hipótese vai se relacionar à população, ou seja, é feita uma afirmação sobre uma população, usualmente sobre um parâmetro, né? A gente pode dizer, em média, o adubo vai oferecer maior produção. Desejamos saber se o resultado de uma amostra contraria ou não. Então, olha bem. Você vai tomar uma decisão sobre uma estatística média, né, sobre um parâmetro, pode ser média, variância, desvio, e você vai usar uma amostra para dizer ou não se essa afirmação é verdadeira. Tá? Na maioria das vezes é amostra. Você pode fazer com a população? Pode, mas na maioria das vezes a gente vai utilizar a amostra. Tá? É uma regra, então, decisória que nos permite aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística
previamente formulada com base em informações obtidas de uma amostra representativa da população. Então, vocês vão aprender como essa questão de amostra ser representativa ou não, de fazer esses cálculos ou não, lá na disciplina de inventário florestal. Por enquanto, as amostras que a gente fizer já vão ser adequadas para os experimentos, tá? E a nossa preocupação maior vai ser entender o teste e criar a regra decisória de rejeitar ou não a hipótese estatística que foi previamente formulada, baseada no seu conhecimento para você realizar um determinado trabalho, tá? Então, isso que vai definir. Um exemplo. O gerente da produção de eucalipto de uma dada empresa designa um técnico para vistoriar a população de plantas com relação ao ataque de lagarta. Então, ele foi mandado a campo para verificar se as lagartas estavam ou não atacando e de que forma, né? Pode ser um ataque leve, pode ser um ataque moderado, pode ser um ataque pesado, aí depende de cada caso. O objetivo principal é o quê? É saber se a infestação desse inseto vai ultrapassar o nível de controle do qual vai causar prejuízo econômico. Ou seja, se for talvez uma infestação muito leve, não faz meio que sentido você atacar, porque talvez o produto que você vai usar ou os insetos que você vai usar para acabar vão ser mais caros do que o pequeno prejuízo que vai dar, tá? Então é bem interessante que você entenda isso. Quer ver? Vou dar um exemplo claro. Você só faz um plantio se você sabe que no final das contas o que te render ali é melhor do que você colocar no banco. Se o rendimento que você tiver no banco com o dinheiro que você tem é melhor no banco, numa corretora de valores, é melhor você deixar lá. Porque você tem praticamente risco nenhum. Diferente de uma plantação, que você pode pegar fogo, pode ter ataque de pragas, então N coisas. Então tudo isso é pensado, tá? A hipótese qual seria? O ataque de lagartas está abaixo do nível de controle? Isso é o que eu quero testar. Então eu vou lá em campo, eu vou fazer amostras, eu vou fazer estudos e verificar se está ou não abaixo do nível de controle. Se estiver abaixo, ok, aceitei a minha hipótese, beleza, vou para casa fazer outra coisa. Se o ataque de lagarto estiver acima, eu vou ter que criar metodologias para que eu consiga diminuir ou cessar o ataque das lagartas. Qual é a decisão? Controlar ou não a praga. Foi o que eu acabei de falar em cima. Então, a partir da hipótese, você vai decidir se você precisa. Se estiver abaixo, não precisa controlar. Se estiver acima, eu vou ter que controlar. Aí sim você vai estudar mecanismos de controle da lagarta. Tá? Então, a hipótese, ela sempre vai ser baseada nisso. No que eu quero estudar, no que eu quero determinar, qual é meu objetivo, o que eu estou estudando, o que eu quero ver. Tá? Isso é bem importante assim de dizer. O teste de hipótese, a gente tem os testes paramétricos e a gente tem os testes não paramétricos. Os testes paramétricos, as variáveis respostas, elas têm distribuição normal e as variâncias são homogêneas. Tá? Eu preciso dessas duas coisas para ter um teste paramétrico. Os testes não paramétricos, as variáveis respostas não têm o padrão da distribuição normal. Tá? Então, no teste paramétrico, os dados, os erros, as variáveis respostas, dependendo do teste, têm distribuição normal. E as variâncias são homogêneas. Nos testes não paramétricos, as variáveis respostas não têm padrão de distribuição normal. Na disciplina, a gente vai utilizar somente testes paramétricos. Isso é o intuito da disciplina, tá? A gente não tem tempo hábil para estudar os testes não paramétricos. Até no curso de estatística,
Testes não paramétricos é uma unidade separada, ela não é vista junto com os testes paramétricos, tá? Então, você tem uma gama muito grande de testes não paramétricos. Então, nós vamos ficar focados aqui na disciplina com os testes paramétricos, ou seja, cujas variáveis respostas têm distribuição normal e cujas variâncias, né, dessas variáveis respostas são homogêneas. Tá? Os testes não paramétricos, eles ficam para outra aventura. Quem gostar e quiser aprender mais, existe uma disciplina específica lá no curso de estatística, que é o estudo dos testes não paramétricos. Aqui eu só vou dar um exemplo de todos os testes de hipótese, todos não, né? Mas uma grande maioria que a gente tem aí dos testes de hipótese. A gente tem os testes paramétricos, como eu já disse, e os testes não paramétricos. Os paramétricos, as variáveis respostas seguem distribuição normal, as variáveis respostas têm variâncias homogêneas. Nos testes não paramétricos, isso não ocorre. Eu posso ter testes com 2 amostras e eu posso ter testes com mais de 2 amostras. Não temos teste para uma amostra? Tem. O teste para uma amostra comum também é o teste T, como está aqui. O teste paramétrico para 1 ou 2 amostras é o teste T. Tá? E aí você vê, ó, se as amostras forem independentes uma das outras, as duas, eu tenho teste T nos paramétricos. Se as amostras forem dependentes, eu também tenho teste T. Porém, nos não paramétricos independentes, para substituir o teste T, eu tenho o teste Mann-Whitney, o teste T da mediana, o teste de Q², 2×2, o teste de proporções e o teste exato, que também é chamado de teste exato de Fisher. Se as amostras forem dependentes, ou seja, for de 2 amostras, mas uma depender da outra, no teste paramétrico a gente tem o teste T. No teste não paramétrico a gente tem o teste de Wilcoxon, o teste T dos sinais, o teste de McNemar e o teste binomial. Quando eu tenho mais de 2 amostras, tanto se elas forem independentes como elas forem dependentes, eu tenho então a análise de variância. Quando os testes são não paramétricos, eu tenho mais de 2. O teste que substitui a análise de variância pode ser o teste de Kruskal-Wallis, o teste da mediana, M por N tem que ser maior que 2×2, senão ele é para 2 amostras. Teste de Q² também MN e o teste de Nemeni. E mais de 2, quando elas são dependentes, eu tenho o teste de Cochran e o teste de Friedman. Tá? Então é bem interessante que vocês entendam que existem testes não paramétricos que substituem os testes paramétricos. Porém, o assunto da disciplina serão os testes paramétricos. Como vocês viram lá, um teste paramétrico, a primeira coisa que diz é que as variáveis respostas precisam seguir a distribuição normal. Então eu vou dar uma pequena revisada dessa distribuição que vocês já viram lá na disciplina de bioestatística. É uma curva que a gente chama de curva padrão, tá? Então, geralmente a gente baseia os testes, se os erros, né, ou as variáveis respostas, os dados, dependendo do teste que você fizer, que existem vários testes para verificar se os dados, os erros, seguem a distribuição normal, eu tenho a curva padrão, ela é uma curva padrão que ela vai ser simétrica, ou seja, a mesma coisa que acontece no lado esquerdo acontece no lado direito da curva. Ela é unimodal. Unimodal, vocês vão lembrar de vez, ela só tem uma moda. Ela tem o formato de sino. E a média, a mediana e a moda são iguais. Tá? Mas a que a gente mais usa aí, que a gente vai usar bastante aqui na disciplina também, é a curva normal padrão. Essa curva ela vai possuir média igual a 0 e variância igual a 1. E ela tem um valor padrão. Tá? Então, vocês lembram? Existem N jeitos de calcular a curva, e aí tem como a gente transformar ela num padrão, onde ela tem média 0 e variância 1.
Essa tabela com média zero e variância 1 é que a gente vai utilizar aqui na disciplina. A fórmula aí, não sei se vocês lembram de bioestatística, simplesmente para a gente calcular e transformar ela no padrão, a gente vai calcular o valor Z, que é o valor da curva normal padrão, e vai ser o valor que eu tenho menos a média dividido pelo desvio padrão. Tá? Essa, então, é a curva normal. Então, ela tem um formato de sino, ela é simétrica, do mesmo jeito que ela é para a direita, ela é para a esquerda, tá? Ela tem média 0 e variância 1, então área da curva normal padrão. Então, entre menos 1 e 1, eu tenho 68% dos dados representados. Entre menos 2 desvios e 2 desvios, eu tenho 95% dos dados. E entre menos 3 e mais 3 desvios, eu tenho 99% representado. Tá? Então, essa curva é bem importante que vocês lembrem, entendam ela, tá? Porque vocês vão, basicamente, tudo que a gente faz é baseado ou não na curva normal padrão. Hipótese estatística. Nós temos, eu já citei lá no início, na introdução, a hipótese, a função dela, que é a função inicial de você fazer, determinar o trabalho que você quer fazer, né, o objetivo que você quer fazer, o que você está pretendendo. Porém, vocês viram lá que em determinado momento eu disse que você pode controlar ou não a praga, ou seja, você pode aceitar aquela hipótese ou não. Então, se a gente não aceitar aquela hipótese, a gente vai ter que aceitar uma outra. Então, na hipótese estatística, eu sempre terei duas hipóteses, tá? A primeira hipótese a gente chama de H0 e ela é chamada de hipótese de nulidade. É a afirmativa que se faz sobre um parâmetro a ser testado. É a hipótese a ser testada, é a hipótese verdadeira. A hipótese verdadeira sempre vai ser a H0. Todo método científico vai se basear na hipótese H0. A gente tem exemplos aqui de hipótese. A gente tem aqui, ó, uma hipótese, Mi, que é a média igual a 1,66. Reparem que o quê? Aqui eu tenho um parâmetro populacional. Então, a hipótese sempre é baseada em população. Aqui eu tenho, ó, desvio, tá? Então, H0 é representado pelo H0 por um parâmetro populacional, média, variância, desvio, quadrado, N formas. E ela vai ser a hipótese verdadeira. Então, por mais que eu fale assim, eu quero determinar que o nível está abaixo. Beleza, isso seria uma hipótese alternativa. A hipótese H0 seria que está igual a alguma coisa. A hipótese de nulidade sempre vai ser que está igual a alguma coisa. Ou seja, é estatisticamente igual a alguma coisa. É isso que define a hipótese de nulidade, que nada mais é do que a gente pegar e transformar todo aquele texto que a gente tem em um número. Vamos supor que o nível de controle fosse assim. Se eles verificarem que o ataque de praga chega até 10%, então H0 seria igual, a média seria igual a 10%. Tá? Então, ela sempre vai ser a hipótese igual. Não há aqui como colocar maior, menor ou diferente. A hipótese de nulidade ela é sempre igual. A outra hipótese que eu tenho é H1 ou HA, que é a hipótese alternativa. Então, vocês podem chamar tanto de H1 como HA. Na maioria dos meus slides eu tenho o costume de colocar HA. Mas se colocar H1 não tem problema, você não pode chamar ela de H0. H0 é só a hipótese de nulidade.
A hipótese alternativa é aquela que contraria a hipótese H0, tá? Essa hipótese, ela aceita que ser maior do que outra, menor do que outra e diferente. Eu quis colocar esses exemplos diferentes, vocês viram que aqui eu só coloquei um número e que eu coloquei uma média maior do que a outra, uma média diferente da outra. Porque eu posso ter testes para uma amostra, e eu posso ter testes para 2 amostras, e eu posso ter testes para mais de 2 amostras. Tá? Então a gente vai começar com os testes simples, que são os testes para uma amostra. Depois a gente vai começar com os testes para 2 amostras. E depois a gente vai fazer os testes com mais de 2. Depois não tem essa divisão. Precisam ver que existe diferença entre os testes para fazer para uma amostra, 2 amostras e mais de 2 amostras. Toda vez que a hipótese alternativa for maior ou menor do que... Quando o símbolo usado for maior ou menor, o teste vai ser unilateral. Isso é bem importante para que vocês entendam depois na utilização à frente. E a média pode ser diferente da outra. Se você estiver fazendo algum enunciado, algum trabalho, você não souber, tipo, se a média está mais ou menos maior ou menor, você não tiver essa convicção, você sempre vai usar diferente. Em caso de dúvida, você sempre vai usar o diferente, tá? Então você tem lá, vamos dar um exemplo lá que a gente viu até agora do controle das pragas. Então vamos supor, o cara foi lá, foi a campo, deu uma olhada, uma observada. Claro que ele vai ver isso antes de fazer as amostras, antes de fazer isso, isso é normal. Ele vai então. A empresa, ela admite que até, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor o seguinte, ó. No das pragas. H0, vamos supor que a empresa fale assim, H0, a média, é igual a 10%. Então, se em média os ataques estiverem iguais a 10%, ok. Porém, ele disse que ele quer fazer o controle. Então, a minha hipótese alternativa HA, a média, tem que ser menor que 10%. Tá? Então é isso. A hipótese de nulidade, ela sempre vai ser igual a alguma coisa. E a hipótese alternativa é aquela, então, que eu vou... Desculpem aí, é que esse programinha que eu uso para escrever por cima do slide, ele não tem esses símbolos, tá? Então a gente vai ter que fazer mais ou menos assim quando eu tiver. Mas esse menor indica esse sinalzinho de menor que eu tenho aqui, ok? Então, só para reforçar, o método científico ele sempre vai pressupor que H0 é a hipótese verdadeira, ou seja, que não há diferença, que o nível de controle é igual a tanto, não está abaixo, não está acima. Ele sempre vai ser a hipótese que você vai considerar. Por quê? Porque senão você ficaria lá, ué, mas eu vou rejeitar quem? Hipótese H0 ou hipótese H1 ou HA? Não. Você sempre vai dizer se você controla ou não baseado na hipótese de nulidade. Tá? A hipótese de nulidade é a sua hipótese mais importante. A hipótese alternativa é uma hipótese para contrariar a hipótese H0 e caso
você não aceite ou não rejeite a hipótese de nulidade, automaticamente você vai ter que aceitar a hipótese H1 ou HA. Beleza, fiz a hipótese, fui lá. Então eu tenho uma curva. Que curva é essa? É a distribuição normal. A gente faz essa curva porque é a curva que vocês conhecem até então, que é mais fácil. Mas a gente vai aprender, essa curva é a mesma curva do teste T, mas não é a mesma curva do teste F. E a gente vai ver essas diferenciações de cada um. A região crítica é aquela região que você vai dizer assim, ó, você encontrou um valor da estatística do teste. E você vai dizer assim, será que eu vou ou não rejeitar a hipótese H0? Então, se um determinado valor, ó, você repara aqui, tá vendo? Ó, a curva, ela sempre cresce da esquerda para a direita. Então, aqui são valores pequenos e aqui são valores grandes. Este daqui é um exemplo de um teste bilateral, ou seja, que foi usado diferente. Por quê? Porque eu tenho significância dos dois lados. Tá vendo? Ó, que eu tenho essa região achurada dos dois lados. Quando for bilateral, maior ou menor, eu só vou ter região achurada de um lado, ou do lado direito, se for maior, ou do lado esquerdo, se for menor. Porém, o que é mais importante aqui é que vocês entendam o seguinte, todo teste vai ter uma região que eu vou aceitar H0 e vão ter região ou regiões que eu vou rejeitar H0. E eu vou fazer isso baseado no resultado da estatística do teste e no resultado da distribuição que eu estiver utilizando, que pode ser a distribuição normal, a distribuição T ou a distribuição F, que a gente vai ver aqui na disciplina no decorrer dessa unidade aqui. Tá? Mas o mais importante é que vocês entendam. A gente vai ter cálculos, a gente vai entender como a gente rejeita ou não, mas o que quero que vocês foquem aqui nessa parte é que sempre eu vou rejeitar ou não a hipótese de nulidade e nunca a hipótese alternativa. Se eu rejeitei a hipótese de nulidade, obrigatoriamente eu aceitei a hipótese alternativa. Se eu não rejeitar a hipótese de nulidade, automaticamente eu rejeitei a hipótese alternativa. Todo experimento é baseado em erros. Lembra que eu falei lá no início? Você tem a confiabilidade. Se você tem uma confiabilidade de 100%, você tem 0 erros. Se você tem uma confiabilidade de 99%, você tem 1% de erro. Se você tem a confiabilidade de 95%, você tem 5% de erro. Tá? Então, nós temos dois tipos de erro em experimentos. A gente tem o erro tipo 1 ou o erro tipo 2. O erro tipo 1 ou alfa é a probabilidade de você rejeitar H0 mesmo ela sendo verdadeira. É o que a gente vai determinar de nível de significância, que geralmente esse nível de significância que a gente vai utilizar, que a maioria das pessoas usam, é 5%. Tá? Então, basicamente, quando eu não disser nada, não disser o nível de significância e porventura esquecer, vocês podem utilizar 5%, que é o mais usado aí no país, no mundo, geralmente usa 5%. Tá? O que vai determinar esse nível de significância? O nível de significância vai ser determinado basicamente pelo como você conduziu o seu experimento. Lembra lá? Processos de conduzir o experimento. Então, você tem todo esse processo. Tá? Esse processo de conduzir o experimento vai determinar. Se o experimento foi bem conduzido, tranquilo, você seguiu as regras, fez todo o procedimento, você pode utilizar 5%. Agora, se é um trabalho feito de qualquer jeito, pode ser que 5% não dê conta e você tenha que aumentar para 10%. Só que se você aumenta para 10%, a maioria das revistas já não vai aceitar seu trabalho, porque já é considerado um erro muito alto, ou seja, o trabalho não foi bem executado. Tá? Então, quando você rejeitar H0, mesmo ela sendo verdadeira, é o nível de significância que você tem e é o nível de significância que a gente, a maioria das vezes, vai admitir nos experimentos, que é 5%. O erro tipo 2 é a probabilidade de você aceitar H0, mas ela sendo falsa. É como se fosse o contrário do erro tipo 2. Tá? Como que a gente faz sempre para
diminuir o erro, ou seja, melhorar. Quanto mais repetições a gente fizer, melhor é. Lembra que eu falei lá na aula 1? Que o interessante é que com 3 você já consegue fazer. Se você tiver 3 repetições por tratamento, você consegue fazer. Porém, se uma morrer, com 2 você já não faz. Então é aconselhável no mínimo 4. Mas quanto mais você conseguir fazer, mais confiável vai ser seu resultado. Para exemplificar um pouco melhor isso aqui, a gente vai olhar essa tabelinha aqui. Então nós temos a realidade, que é o que acontece, e a decisão. Ou seja, a realidade é H0 é verdadeira e eu aceitei ela, então isso é correto. Eu tenho o que? O P, que é o poder do teste. Ou seja, esse Pzinho aqui, ele representa o poder do teste. Tá? Agora, se eu H0 for verdadeira e mesmo assim eu rejeitar ela, quer dizer que eu caí dentro do erro tipo 1 ou alfa. Porém, agora eu sei que H0 é falsa, a realidade. E aí eu aceitei ela. Eu tenho erro tipo 2 ou beta. Porém, se H0 for falsa e eu rejeitar ela, eu também tenho o poder do teste. 1 menos beta. Tá? Mas o mais foco que vocês entendam aqui é o seguinte. Todo o experimento a partir de agora, ele vai ter que ter um erro admitido. Tá? A gente não pode simplesmente contrariar ou não fazer o experimento sem erro. A gente tem que admitir o erro e, de preferência, que esse erro seja admitido logo no início do experimento. Tá? Afinal, eu quero que vocês todos conduzam o experimento com bastante maestria e não deixe na mão dos outros, como eu expliquei lá na aula 1. Se você puder, sempre faça você mesmo o seu experimento. Lembra que eu mostrei? Os testes podem ser unilaterais, então ele pode ser unilateral à direita, quando o x, né, quando o valor que eu encontrar for maior ou igual a uma constante é valor 2, 3, 4, 5, 6, o valor que você estiver. Então eu encontrei lá um valor x. Se esse x for maior ou igual a esse c, eu então rejeito H0. No teste unilateral à esquerda, se esse x for menor ou igual a c, eu não rejeito H0. Para não haver dificuldade entre esse unilateral direito e unilateral esquerda, e como a gente vai usar sempre distribuições que elas são do mesmo lado positivo e do mesmo lado negativo, ou seja, elas são simétricas, tanto a distribuição normal como a distribuição t de student, as tabelas que a gente for utilizar no decorrer do curso, a gente vai apenas utilizar a parte positiva. Então, quando um número for negativo, a gente vai ter que colocar ele em módulo para que ele vire positivo, porque senão ele sempre vai ser menor. Afinal, ele é negativo e o valor da tabela sempre vai ser positivo. E o teste bilateral, o x pode ser tanto maior ou igual a c, ou menor ou igual a c. E a gente vai rejeitar. Para ficar mais simples, eu vou mostrar um exemplo. Então é o seguinte, está aqui, ó. Ele pode ser unilateral à direita, unilateral à esquerda e bilateral. Tá? Unilateral à direita tem um exemplo aqui, ó. Média igual a 50, média maior que 50. Ou seja, o alfa está aqui. Se o valor da estatística for maior, ou seja, maior do que esse número aqui, eu vou rejeitar H0. Se aqui eu tenho o valor de alfa, se o número que eu encontrar feita essa estatística de igual a 50 menor que 50, eu vou então também rejeitar se estiver aqui nessa região crítica. E aqui eu vou rejeitar se estiver aqui ou aqui. Se estiver aqui nessa região branca, tanto aqui como aqui como aqui, eu não vou rejeitar a hipótese de nulidade. Tá?
aqui um exemplo. Você pode formular a hipótese que é diferente de 2,5. Eu tenho, se eu colocar que μ é igual a... O μ sempre vai ser, né? H0 sempre vai ser μ igual 2,5 peças por hora. E aqui vai ser μ igual 2,5 peças por hora. Porém, se eu usar o símbolo diferente, eu tenho um teste bilateral. E se eu usar o valor de menor ou maior, eu tenho um teste unilateral. Tá? Então, diferente, bilateral, menor ou maior, unilateral. Procedimentos para a realização de um teste. Então, a gente vai enunciar as hipóteses H0 e HA ou H1, fixar o nível de significância alfa, ou seja, o erro tipo 1, identificar a estatística, ou seja, que teste eu vou fazer para aqueles dados. Mas isso, como eu já disse, você já tem que ter colocado isso lá no trabalho. Quando você escrever o trabalho, você já tem que dizer a estatística que você vai usar. Depois você vai calcular o valor dessa estatística por meio de dados amostrais, na maioria das vezes. Pode usar dados populacionais? Pode, mas na maioria das vezes a gente vai utilizar dados amostrais. E a gente vai determinar a região crítica através de gráficos, esses gráficos que eu mostrei para você, e a região de rejeição ou aceitação. Algumas vezes eu escrevo não rejeita e algumas vezes eu escrevo, em vez de escrever aceita, mas tanto faz dizer não rejeita, tanto faz dizer aceita. E eu vou concluir o teste. Ou seja, eu vou concluir a partir de uma amostra para uma população inteira. Tá? Como eu disse para vocês, eu vou fazer um pouco diferente. Então, essa primeira parte eu dei uma introdução, tá? Continua na unidade 2. Aí, então, eu vou gravar outro vídeo agora sobre os testes de significância.